Tá torto no eixo? Talvez, ligeiramente. O microfone horrível do Silvio Santos tá aqui, mas ele tá funcionando. Eu preciso tirar todos os livros da estante, porque vai pintar essa parede aqui. Enquanto eu vou passando os livros pra cá, eu preciso colocar os livros aqui em cima, eu vou tentar falar na hora que eu estiver na frente, mas pode ser que isso não aconteça. Na verdade, eu nem sei por que eu tô fazendo isso. Alguns livros que eu tô com vontade de ler e que eu não li ainda. Engajamento cultural, guerra, racismo, meio ambiente, identidade de gênero, política, qual o posicionamento cristão para todas essas questões. Legal, é da Thomas, eu ainda não li. Olha só, editora dos clássicos, editora dos clássicos, as eras mais primitivas da Terra. Esse livro é responsável por um grande problema teológico dentro da comunidade restauracionista da qual nós saímos. É vendido como uma verdade irrefutável da Escritura, como uma revelação de Deus. Esse livro apresenta a respeito do intervalo entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2, mas não passa de um grande devaneio, sem uma fundamentação escriturística sólida. Eu tô relendo com o objetivo de entender melhor os danos que essa ideia de uma criação anterior à criação do homem causam numa teologia mais séria. Tem um vídeo do Iago que é bem interessante, eu deixo o link aqui do Iago Martins, que ele fala sobre esse sentimento de que a igreja se perdeu, se desviou, e como um todo, né, a coletividade da Igreja de Deus toda se desviou. A Arte de Pastorear, David Hansen, é um livro muito bom. Cérebro Adolescente, livro bom também. É preciso que alguém redescubra a verdade, redescubra o caminho da verdade e assim volte, restaure a vontade de Deus na terra, restaure a verdadeira Igreja de Deus. Essa é uma ideia muito triste. Resumindo o meu sentimento a respeito disso e o sentimento que parece um consenso entre nós, o sentimento de desrespeito para com todas as outras tradições cristãs, o sentimento de que você é a última bolacha do pacote, sem você, o Senhor Jesus Cristo jamais conseguiria tomar o reino na terra, que ele precisa do seu engajamento, do seu esforço para fazer a obra dele. E isso é muito triste, porque despreza completamente a ação do Espírito Santo na terra de preservar a sua igreja e conduzi-la à edificação. Quando você está num ambiente em que esse é o discurso, você acaba contaminado por isso, influenciado por isso, e é um espírito que entra em você e que te coloca sempre acima. Você está sempre acima dos outros irmãos. E quando você vai se relacionar com outros grupos e outras tradições e outras pessoas, é como se eles tivessem algo para aprender com você. E aí eu me lembro muito da última carta, né, que João escreveu para a igreja de Laodiceia, que ele fala assim: você acha que é rico, você acha que tem tudo, mas na verdade você é miserável, pobre, cego e nu. E vem um certo desalento também. Não Apagueis o Espírito, do Fábio Coelho. É um livro tão bom, tão bom, tão bom sobre profetas modernos, sobre dom da profecia. Pode ser um livro introdutório para você que está confuso a respeito do que é profeta, do que é ser profeta e de qual o trabalho de um profeta nos dias modernos. Altamente recomendado, especialmente os primeiros capítulos. Discipulado começa com contemplação. Ganhei esse livro do Mateus e preciso ler, ainda não li. Estranho Mundo de Sofia é um clássico, tá uma mistura tão maluca de livros aqui. Quando Ajudar Machuca também é um livro indispensável. Siga-me, do David Platt. Os melhores contos de H.P. Lovecraft. Nossa, eu li esse livro. Às vezes eu acho que os cristãos precisavam ser um pouco mais gerais, mais amplos, menos monotemáticos. A gente parece que nós não somos seres humanos complexos e com preferências e com ideias. A gente precisa navegar melhor no mundo, relacionar melhor com a cultura, sem o sentimento de ser devorado por ela e nem a ideia de controlá-la. Ela existe e nós, na verdade, somos influenciados por ela, mas nós estamos sendo destinados a criar uma nova cultura, que é o reino de Deus, que é a cultura da igreja, mas isso não acontece sem um relacionamento saudável e maduro com a cultura que já existe. Arte Moderna e a Morte de uma Cultura, do Huckmacher, um livro um pouco envelheceu mal. São bons livros clássicos. Credo dos Apóstolos, Franklin Ferreira, maravilhoso esse livro, muito bom, vale muito a pena ler, apesar de o Franklin Ferreira não ser o mais didático dos apresentadores, dos escritores, mas é um excelente livro, só você pegar o jeitinho dele. John Maxwell tem boas reflexões sobre liderança, sabe? Zamyatin é o pai da distopia futurista,
caderninho que eu ganhei do meu amigo Marcelo. Ó, Marcelo, tá aqui, ó. Eu já tô escrevendo nele. Liderança de alto nível. Mais John Maxwell. Morte de Deus na Cultura, do Terry Eagleton. Um livro difícil de ler, rapaz, chato. Como é que eu vou colocar isso sem parecer burro? Eu vou admitir que eu não entendi tudo que esse livro fala. Ele fala da necessidade do cristianismo como base da cultura ocidental. Ele fala da necessidade do Deus único para a construção de uma cultura ocidental que se sustente, para que ela não se dissolva. Isso me faz considerar bastante essa instrumentalização do cristianismo dentro das culturas ocidentais. Como é que eu quero dizer isso? Deus, Cristo, igreja, princípios e valores cristãos hoje são apresentados como bases da cultura ocidental. Cristianismo Equilibrado, John Stott, é muito bom esse livro. E esse aqui, ó, Vencendo o Mundo, do Joel Bick, a capa é de um amigo meu, Paulo Cunha, da Vertical. Muito lindo esse livro e a capa é muito bonita, muito bem feita também, né? Essa ideia de que o cristianismo é a base da civilização ocidental, o que a gente pode chamar de judaico-cristão, ela não deixa de ser verdade, esse conceito é verdade, mas me preocupa a instrumentalização do cristianismo e o cristianismo como uma base cultural apenas. O evangelho entendido como um princípio de cultura, entendido como um agregador cultural, mas não como a boa nova de Deus. A gente esvazia o sentido do cristianismo, a gente esvazia o significado do evangelho e fica só com a estrutura dele. Você tem pessoas que são obviamente mundanas, pessoas que são obviamente imorais e que ainda assim defendem uma cultura judaico-cristã porque é adequado para elas que o mundo continue como está, porque é nesse mundo que elas prosperam e eles dependem da estrutura, da treliça edificada pelo cristianismo, edificada por um pensamento judaico-cristão, mas não tem suas vidas transformadas no seu íntimo. Então é um cristianismo que funciona para eles como uma estrutura, mas não funciona como mudança do coração. Cristãos sinceros, cristãos cujo desejo é verdadeiramente agradar a Deus, mas eles são usados como massa de manobra nessa ideia de uma civilização judaico-cristã, em que o evangelho é uma estrutura, mas não é o conteúdo. O conteúdo continua sendo pecado, continua sendo imoralidade, continua sendo o mundo satânico que jaz no maligno, mas ele tem uma capa de cristianismo, ele tem uma capa de piedade, ele tem uma estrutura baseada na piedade. A essência da igreja do Dietrich Bonhoeffer, não é Bonhoeffer, é Bonhoeffer, que é editado pela Box 95, saudade desse tempo, bons amigos, mais John Maxwell, código élfico, tamanho dessa chaproca, mas eu gosto muito da literatura do Caldela. Máquina Diferencial, do William Gibson. Steampunk, bom livro. Assim Falava Zaratustra. O que você precisa saber sobre Batalha Espiritual, do Tio Nico. Cara, livro maravilhoso, sabia? Bom livro demais. Os livros dele que falam sobre avivamento e batalha espiritual, que você talvez não saiba que ele escreveu lá atrás, são livros realmente bons e muito importantes para trazer algum equilíbrio de uma visão reformada de assuntos normalmente povoados por autores pentecostais. Esse livro verdadeiramente é relevante. O Coração do Artista, esse livro aqui é fundamental para quem lida com música na igreja, liderança de louvor e especialmente quem lida com músicos e artistas. Se você apacenta esse tipo de pessoa, que você sabe que são pessoas esquisitas, eu sei que são pessoas esquisitas, esse livro vale muito a pena. A W4, a editora, voltou a publicar depois de um bom tempo sem lançar livros. Vou falar, uma editora que tinha títulos muito raros, muito especiais. Evangelho segundo Paulo, do tio John MacArthur. Discipulado, de Dietrich Bonhoeffer. Gosto muito do que li do Bonhoeffer, mas é um livro difícil, desafiador, difícil de praticar, muito verdadeiro no que fala, e é um exercício para você treinar, ler livros difíceis. Livros difíceis são bons para expandir a nossa capacidade de raciocinar as coisas. A gente é limitado, a gente é ignorante. Ler livros difíceis ajuda a gente a ficar menos ignorante. Bíblia de Estudo da Reforma, excelente material, ganhei de presente de uma irmã muito preciosa que eu sei que ora por mim. Esse aqui é um livro que vai ser objeto de pesquisa da minha parte mais pra frente. Do Bruce Shelley, História do Cristianismo. Quando eu era adolescente, em torno de 14 anos, eu participei da Escola do Evangelho na igreja em Campinas. Esquizofrenia Intelectual. Muito interessante esse livro aqui. Outro livro da W4.
Cristianismo Criativo, do Steve Turner. Ele fala muito do U2 nesse livro aqui. Vida Após o Gospel, do amigão Marco Teles. Excelente livro. Eu tive aulas com pessoas muito importantes na minha formação nessa época. Irmãos que marcaram muito a minha trajetória porque eles me ensinaram a amar a intelectualidade cristã. Talvez eles nem saibam disso, mas o fato de que a gente teve na Escola do Evangelho história da igreja, geopolítica bíblica e outros assuntos que produziram em mim o desejo de ser mais sábio e buscar a profundidade dos contextos das coisas e entender ambientes mais do que os efeitos diretos. Isso produziu em mim, em vários amigos daquela época, o desejo de ser apaixonado pelo estudo da Escritura. Eu nunca me profissionalizei nesse assunto, então não sou formado em teologia, não tive essa oportunidade ainda, mas eu sou apaixonado pela ideia de ser mais profundo. E foi a convivência com esses irmãos que formou isso em mim. Então, em pouco tempo, eu estava me lançando em missões e querendo colaborar com a igreja, e esse foi o problema. Eu me tornei alguém muito questionador, porque eu aprendi a ler e a entender o que estava nos meandros das coisas. E uma pessoa que aprendeu a ler contextos não é facilmente controlada. Então, a mente que expandiu dificilmente volta ao seu tamanho anterior. Eras Mais Primitivas da Terra tem um segundo tomo. Esse segundo tomo, eu acho ele um pouco mais útil do que o primeiro, porque ele fala de espiritualismo, deu origem aos espiritismos, a sedução do cristianismo moderno e o caminho do anticristo. Esse livro aqui, o cara visualizou uma parada, apesar do pressuposto dele ser bem torto, como eu falei do primeiro livro, ele visualizou que, em encarnações finais da cultura anticristã, nós não enfrentaríamos o ateísmo racionalista e etc. Nós enfrentaríamos uma espécie de neopaganismo. Ele atribui isso a uma doutrina de demônios e etc. e tal, e tal, e tal. E vou falar, o cara acertou bastante nesse sentido. Nós não estamos enfrentando ateus, nós estamos enfrentando cristãos. Nós estamos enfrentando pessoas que instrumentalizaram a fé cristã e que, por influência de doutrina de demônios, ensinaram a confissão positiva e outras doutrinas como parte do ferramental cristão e não tem nada a ver com fé bíblica. Mas enfim, isso é viagem minha, eu acho. Esses livros eu preciso devolver pro Tabo. Tabo, seus livros estão aqui. Precisa Kenneth Hagin. Por que tem um livro do Kenneth Hagin aqui? Gente, eu comprei esse livro e não consegui ler. Makoto Fujimura, Arte e Fé, da Thomas Nelson. A Thomas Nelson fez uma parceria com um projeto que eu participava, que era o Ore Depois de Ler, sabia? Muito tempo atrás. Limites para Adolescentes. O que tem aqui de psicologia arquetípica? Uma salada inacreditável o que eu acho nessa estante. Contos inacabados, compilados, né? Pelo filho do Tolkien. Aqui, ó, isso daqui é pro podcast que a Igreja vai promover. Ih, já tô contando coisas que não devia. Você que acompanha meu canal, você sabe mais do que os outros. Esse é o AM8 da Fifine. Esse microfone é muito bom pelo que ele custa, sabe? Entrega muito. Isso daqui eu guardo, é um inário da editora Árvore da Vida, da década de 90, e eu guardo por um valor emocional. Nós ainda usamos alguns hinos, e um bom número de hinos desse inário, apesar das letras mudadas. Fizeram versões de hinos clássicos com mudanças na letra para caber na teologia restauracionista que eles queriam promover. E esse exemplar especificamente, esse aqui tem o adesivo do Projeto Semear aqui, ele é importante porque foi o inário no qual eu desenvolvi a paixão por tocar violão e que acarretou depois toda a minha paixão por música cristã no geral. Ele tem as cifras atrás, ele tem as cifras em cada hino, mas ele tem também como fazer os acordes. Eu aprendi a tocar por causa disso e hoje eu sou apaixonado por música cristã por causa disso. Porque alguém se preocupou em me mostrar o básico do básico. Eu não cheguei ao nível de musicalidade dos mestres que tiveram essa ideia brilhante, mas eu singelamente me tornei um imitador daqueles que eu admirava. Então, obrigado, gente. Obrigado de verdade. Eu não me arrependo, não sinto remorso ou tristeza do que eu vivi nesse passado com essa igreja. Esse é um sentimento geral de pessoas que saíram de algum grupo, eles depois perceberam que havia um desvio e etc. Pessoas que saíram da Congregação Cristã do Brasil, pessoas que saíram da Deus é Amor, pessoas que saíram de tradições cristãs mais opressoras, assim, mais desviantes do evangelho em alguns contextos. É o sentimento de tempo perdido. E eu tive que lutar contra isso. Mas, na verdade, não há tempo perdido para Deus. A verdade é que Deus produziu em nós o coração ferido, mas um coração ferido que entende
como é estar sob grilhões religiosos. E hoje eu valorizo muito a tradição cristã, para além das que me geraram, porque eu consigo ver como que é lindo estar inserido na Igreja Gloriosa de Deus de verdade, num corpo de Cristo que é plural, e às vezes confuso, e às vezes tão plural que te deixa, meu Deus, eu tô num caos. Não, não tá, relaxa, o Espírito Santo tá cuidando de tudo. Então é isso que eu amo em olhar para essa história e ver que nem um dia foi perdido. Todo esse tempo Deus produziu algo em mim, Deus produziu algo na minha família, produziu algo nos meus amigos, e a igreja que nós estamos cuidando hoje é fruto de tudo isso. Muitas coisas para eliminar do nosso discurso e do nosso coração, que afinal a boca fala do que está cheio o coração, mas por outro lado há muita preciosidade nesse passado. A convivência foi muito produtiva, as experiências e o que nós aprendemos, os eventos que nós produzimos, as histórias que nós vivemos, dificilmente seriam vividas em outros contextos. Faltou saúde na fé em muitos aspectos, mas sobrou saúde na prática em outros tantos aspectos. Então eu sou grato a Deus por cada dia que eu vivi nessa história. O que não quer dizer que eu não seja extremamente furioso com os desvios, assim, não é só gratidão. Existe muita raiva mesmo, mas que tá calada. Tá calada por quê? Porque eu tô mais preocupado com o que precisa ser edificado do que com o que precisa ser demolido. A gente vai demolindo conforme consegue e vai edificando conforme o Senhor concede. O Guerra do Velho, do John Scalzi, é um livro muito bom! Cara, tudo que o John Scalzi escreve é muito legal. O cara é um excelente escritor de ficção científica. Básico, o universo ao lado, o catálogo de cosmovisões. Básico! Se você lida com jovens, se você prega, se você evangeliza, se você... Básico, para entender a pensar fora da caixa, perceber que há muito mais importância na cosmovisão do que você originalmente destinaria. Muitos livros maravilhosos aqui, eu não sei o que fazer com todos eles. Eu ficaria o resto da vida aqui. Uma Bíblia que a gente lançou da Conferência Geração Santa. Aqui, Guerra contra os Santos. É outro livro problemático. Talvez ele esteja por trás de muitas das ideias de territorialismo dos demônios, batalha espiritual. Coloca a gente no RPG, né? Um RPG gospel. Se a gente tivesse que bufar as nossas armas. Vale a leitura, mas é bom equilibrar a leitura com o Batalha Espiritual do Augusto Nicodemos, entendendo que o Batalha Espiritual que o Tio Nico lançou é a perspectiva mais bíblica. E essa aqui é uma perspectiva que pega pontos que a Escritura não dá ênfase e dá uma ênfase muito grande. Entendeu? E a partir desses pontos minúsculos e de experiências pessoais e etc., ele produz toda uma árvore de teologia que é ampla e que é basal para muitos contextos cristãos que hoje se fundamentam nesse conceito de batalha espiritual. E talvez você não saiba de onde essas coisas vêm, portanto não sabe como combater os exageros, os desvios. Existe uma batalha espiritual, mas não é guerreando dessa forma, não é um RPG, entendeu? A gente não tá lutando contra classes de demônios, precisa entender as fraquezas deles, etc. Não é assim que a coisa funciona, né? Não é assim que a coisa funciona, não é assim que a Bíblia apresenta. Então, quando a Bíblia apresenta um comentário sobre alguma coisa, o cara pega e expande para todo um universo. É tipo o universo expandido de Star Wars, sabe? Vamos ficar no que a Bíblia apresenta com segurança e não construir teologia em cima de hérnia, né? Aí a Bíblia fala isso aqui e o cara faz... A vida é muito curta para tantos livros. Esse livro é um livro problemático. História da Igreja, do Andrew Miller. Problemático por quê? Porque ele tem várias distorções históricas, não foram bem pesquisadas, e ele parte do pressuposto de que as cartas enviadas às 7 igrejas de Apocalipse representam 7 períodos da igreja, e aí a partir desse pressuposto ele martela até caber. Dá pra martelando tudo cabe. Fica torto, fica capenga. O Evangelho Completo, o Leandro Vieira, cara, eu gosto muito de ouvir o Leandro Vieira pregar, de acompanhar os trabalhos dele, e esse livro dele eu gosto. Acho um pouco difícil às vezes, o pensamento dele não é tão linear, ele pregando também não é tão linear, mas vale a pena pelo desafio e porque o conteúdo é bom de verdade. Décima Maca, o livro básico do tio Marco Teles. Eu sou meio monotemático, né? Acho que eu tenho algumas pessoas que eu gosto muito. Se já não bastassem Bíblias suficientes, eu ganhei esse aqui, recente da minha esposa, Almeida Corrigida e Fiel, de letra grande, porque eu tô usando Bíblia de letra grande agora. Eu enxergo as de letra pequena, mas não são confortáveis. E, cara, que edição linda, né? Parece um
um livro medieval, assim. Eu gosto, sabia? Eu gosto especialmente dos Salmos. Muito bom. Essa Bíblia de Estudo Esquematizada foi uma indicação do meu amigo João. Joãozinho, obrigado. Você é um lindo. Mochileiro das Galáxias, nossa, clássico, clássico. Sabe esse livro aqui? Paraíso Perdido, do John Milton. Essa aqui é uma edição da Martin Claret. Linda, linda, linda. Linda. Eu não li o livro todo. Duvido que você lê o livro todo. Longo, poético, difícil, que essa tradução ajuda bastante. Por que esse livro ele é importante? Porque ele embasa uma ficção, embasa muito do que a gente entende por o que é o diabo no cristianismo brasileiro. O diabo, o inferno e etc., como é pregado em muitas igrejas e como é entendido por muitos cristãos, não tem uma base bíblica sólida. É mais parecido com Paraíso Perdido, do John Milton, e também os livros do Dante Alighieri, né? Divina Comédia, enfim. Ele cria uma mitologia do diabo como o primeiro rebelde. Prefiro ser rei no inferno do que ser escravo no céu. Lúcifer, que a gente vê tanto ser pregado, na verdade não é bíblico, é mitológico. O diabo bíblico é bem menor, mais fraco, mais submisso à vontade de Deus, menos disposto a combater o eterno do que o que a gente acredita. E boa parte da teologia da batalha espiritual depende de entender o diabo dessa maneira. E muito do que se entende por satanismo moderno e pelo confronto de ideias no satanismo contra o cristianismo e etc., que influencia a literatura, o cinema e etc., parte do entendimento do diabo que o John Milton apresenta nesse livro. E não é um entendimento bíblico do diabo. O diabo da Bíblia é bem menos colorido, bem menos interessante e bem chulezinho, né? Esse daqui não, ele é um herói dos rebeldes. Vale a pena você entender isso para não ficar pregando John Milton no púlpito da sua igreja achando que está pregando o apóstolo Paulo, né? Se você não tem uma Bíblia em ordem cronológica e você nunca fez a leitura da Bíblia em ordem cronológica, eu sei que não é precisa e que não é consenso entre os cristãos que essa ordem é a ordem cronológica da Bíblia. Tem alguns pontos que estão em discussão e é bom você entender que a Bíblia inspirada por Deus e a como foi colocada o cânon pra gente, ver os vídeos do Iago sobre esse assunto, ver os vídeos, o Paulo On fala disso também, então não fica nas minhas palavras, mas ler a Bíblia em uma possível ordem cronológica ajuda você a entender muito o encadeamento dos eventos. Mas lembra, é possível, é possível. Pronto, eu tirei as estantes todas, agora elas estão vazias ali, vou guardar em outro canto aqui enquanto eu tô esperando a pintura, porque a gente vai pintar essa parede aqui e aquela parede lá atrás. Esse espaço novo aqui para trabalhar ficou muito bacana e ele é compartilhado, né? Que antes eu ficava sozinho no escritório e agora eu passo boa parte da minha tarde com o B ali, com a Sophie nesse aqui. É muito bom ter companhia e os filhos perto. É muito gostoso. E eu recebo muitos meus amigos aqui também. Essa ideia de ter um espaço para estudo, leitura, reflexão, trabalho. Muitos amigos meus moram em lugares pequenos e aí a gente tem um espaço que a gente consegue sentar junto e estudar junto, discutir as coisas junto, é muito legal. 3 últimos, esses daqui a gente está usando para estudar: Parábolas de Jesus, Parábola do Filho Pródigo, A Outra Face de Jesus, do John MacArthur. São bons livros para a nossa próxima série que a gente vai desenvolver. Bom, segue lá a Igreja no Guará para ficar por dentro do que a gente está fazendo. Agora a gente vai voltar para a rotina do dia. Fizemos progressos, né? Fizemos muitos progressos. Talvez esses vídeos sejam um desabafo para eu conseguir perceber o quanto nós progredimos. Talvez. Mas por que compartilhar isso? Porque não foi só eu que fiz esse progresso. Esse progresso, ele é um progresso meu e de muitos amigos. Ali a pilha que ficou. É um caos maravilhoso para administrar depois. Deus abençoe sua vida. Nem sei como esse vídeo vai ser editado e produzido. Ele é o vlog mais honesto que eu já fiz. E que Deus tenha misericórdia das nossas almas, né? Obrigado, Jesus, por nos livrar do inferno. Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Se tiver um próximo vídeo.